Graça e paz, amados, mais uma vez, né? E como nós acabamos de dizer em off, nós vamos hoje pregar sobre um assunto que é um dos mais encantadores da Bíblia, que é o assunto conversão. E como eu disse, vou dizer agora, já que estamos gravando, para que você, ao assistir essa mensagem aí na sua casa, através do canal, eu gostaria que você fosse inspirado, motivado por Deus, para enviar essa mensagem para seus amigos, pois é uma mensagem que traz clareza a um assunto tão importante para a vida espiritual das pessoas, que é o assunto conversão. E eu quero também que você se inscreva no canal, e eu percebo que muita gente pergunta, como é que se inscreve? Quando você abre o link lá do vídeo, no YouTube, você pode perceber que tem um nomezinho escrito em vermelho, chamado inscreva-se, né? Ou inscrito. E você, inscreva-se. E você deve clicar ali em cima para se inscrever no canal, e você aperta o sino, tem um sino, para você receber as notificações, tá bom? Então eu agradeço, compartilhe, se inscreva em nosso canal e nós vamos crescer. E esse canal com certeza vai abençoar, está abençoando muita gente, ok? Muito bem, amados, vamos ao que interessa. O nosso tema é esse aí, entendendo o fenômeno espiritual chamado conversão. E o nosso texto base é Mateus 18, versículo 3. Vamos ver? Vamos ler lá? E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis, aonde, irmãos? No reino dos céus. De modo algum entrareis no reino dos céus. Então Jesus deixou claro que a conversão, ela é uma condição vital, necessária, para que alguém entre no reino dos céus. Ao ler um versículo como esse, pode ser que a pessoa não entenda a dimensão, a grandeza do que esse versículo está dizendo. Agora vamos tentar entender. E quem não se converteu, vai para onde? Se não pode entrar no reino de Deus. Poderíamos fazer uma outra pergunta. Até quando alguém pode se converter? Enquanto tem vida, porque após a morte não tem mais como a pessoa se converter. Entendeu? Nós vamos responder algumas perguntas aqui. Mas eu estou fazendo essa aqui rapidamente para vocês entenderem. Então, Jesus deixou claro que a conversão de uma pessoa, espiritualmente falando, né? Ela é vital, necessária, urgente para garantir a salvação da sua alma, a sua entrada no reino de Deus. É bom dizer que a conversão, como experiência humana ou espiritual, ela é a experiência mais importante do ser humano. Você pode ter certeza. A conversão, ela é a experiência mais profunda. Ela é a experiência que tem maior significado. Ela é a mais impactante. Ela é a mais profunda. É a que muda completamente a vida de uma pessoa. Sabia? A conversão, ela tem esse poder, essa eficácia. Ela muda a vida de uma pessoa. Muda completamente. Muda. Muda completamente. Cristo muda a vida de uma pessoa. O Espírito Santo transforma. Essa experiência, ela é tão forte, ela é tão grande, ela é tão profunda, que a Bíblia chama ela também de novo nascimento. E Jesus disse lá em João 3,3: aquele que não nascer de novo não pode
entrar no reino de Deus. Então daí eu quero que você mande essa mensagem, porque muita gente pode aceitar Jesus, se converter, você compartilhando essa mensagem. Muito bem. Vamos ver, respondendo uma pergunta aí, ó. Olha aí o próximo slide. Vejamos como a conversão acontece. Número 1, ela acontece por causa de um fator chamado iluminação espiritual. E para isso eu quero que você abra comigo o livro de Hebreus, capítulo 6. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Hebreus fica perto de Tiago. Capítulo 6, verso 4. Irmãos, o texto diz assim, ó: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. A minha vontade é de ler o 5 e o 6, mas eu não vou entrar no mérito do que fala o 5 e o 6, tá? Eu só quero dizer que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui, ele vai falar de um problema que é aqueles casos em que a pessoa se desvia. Estão ligados? Estão me acompanhando? Quando o escritor aos Hebreus fala aqui, ele está se referindo que é impossível que alguém que um dia foi iluminado, ou seja, entendeu, e com o passar dos anos, ou uma circunstância fez com que eles se desviassem do Evangelho, ele vai falar aqui de uma impossibilidade dessa pessoa ter de novo um arrependimento. Mas é outro assunto. O que eu quero dizer aqui é que o escritor aos Hebreus fala do começo da vida cristã de alguém como alguém que é iluminado. Entendeu? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados. A conversão, ela acontece porque existe esse fenômeno chamado iluminação espiritual. E nós vamos ver por quê. Na mente da pessoa. Aí vem uma pergunta: como essa iluminação ocorre? Como ela acontece, essa iluminação? Nós já vimos que ela existe. Como ela ocorre? João capítulo 16. Abra bem aí, por gentileza. Evangelho de São João, capítulo 16. Olha aí, ó. Versículo 7. O que diz o texto? Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei a vós. É Jesus falando sobre a vinda do Espírito Santo. O versículo 8 ele diz: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Vamos parar por aqui porque a gente vai remindo o tempo, né? Para não ficar muito longo. Então, parando aqui no 9, nós percebemos que a obra do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é convencer o ser humano do pecado dele. Ele convence. A pessoa diz assim: rapaz, eu realmente preciso me converter porque eu sou um pecador. Está entendendo? A pessoa se convence. E não é uma obra de pregador. Não é o pastor necessariamente que convence. Não é outra pessoa que convence, mas o Espírito Santo convence. A pessoa é apenas um instrumento
O pregador, por exemplo, o pastor, o irmão que está pregando, é apenas um instrumento nas mãos de Deus para ajudar, né? Mas é a obra quem faz é o Espírito Santo. E essa iluminação, ela acontece também pelo poder da palavra. Olha aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Abra por gentileza a sua Bíblia nesse versículo e veja o que a Bíblia fala sobre o poder da palavra. Ó. E assim a fé vem pela pregação ou pelo ouvir a pregação, que é a palavra de Cristo ou pela palavra de Cristo. Irmãos, a Bíblia está dizendo algo aqui muito poderoso. A fé vem pelo ouvir. E por que a fé vem pelo ouvir? Porque quando a pessoa ouve, meus irmãos, o Espírito Santo usa essa palavra e ela vai trabalhando na mente da pessoa. Por que as pessoas que leem a Bíblia nunca mais são as mesmas pessoas? Sabia? Olha, meus irmãos, quem lê a Bíblia nunca mais são as mesmas pessoas, ou é a mesma pessoa. Quem lê a palavra, pode ter certeza, ela tem um poder transformador. Eu tive um professor no seminário que ele disse: olha, eu era a pessoa mais errada nessa vida, mas como eu amava inglês, eu comecei a ouvir inglês dos Estados Unidos através do rádio. E ele disse que um pregador dos Estados Unidos mandou para ele um Novo Testamento, e como ele gostava de inglês, ele começou a ouvir o programa de rádio e ler o Novo Testamento em inglês. Ele disse, quando menos pensou, ele era um dos jovens mais errados que tinha na capital. Mas ele, quando menos esperou, ele já estava convertido, entregando a vida dele para Jesus. Porque lia o Novo Testamento, acompanhando o professor dele nos Estados... Aliás, esse programa de rádio dos Estados Unidos, para você ter uma ideia. E ele se converteu hoje, não é? Um grande servo do Senhor. Então, aprendam isso. Ela acontece por essa iluminação, e essa iluminação é pelo Espírito Santo e pela palavra. Agora, vamos para a letra B, que é o que ela faz ou traz na nossa mente. Eu estou falando da iluminação, certo? Iluminação espiritual. Não pode haver conversão se não há essa iluminação, que o escritor aos Hebreus falou no capítulo 6, verso 4. Agora vamos à compreensão do que significa, o que ela traz. Olha, meus irmãos, primeira coisa que a iluminação espiritual traz: a compreensão do grande amor de Deus por ela, e que Cristo morreu na cruz em seu lugar. Sabia? Olha, por que muita gente ainda não se converteu? Porque ele não entendeu o amor de Deus demonstrado na cruz por ele ou por ela. É exatamente bem aí. Vamos citar João capítulo 3, verso 16, bora lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, versículo 17 diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irmãos, quando há essa compreensão, irmão, Deus me ama, Deus me ama. Ele morreu na cruz por mim. Ele deu a sua vida por mim na cruz do Calvário. Começa bem aí, irmãos. Aí ela vai trazendo. Segundo, o reconhecimento, não é? Tá aí, ó, o segundo, ó. Não, pode voltar lá, pode voltar. Pode voltar. Vamos ficar lá mesmo. A segunda coisa que ela traz: o reconhecimento profundo de seus pecados
e suas terríveis consequências. Irmãos, o pecador, quando ele tem essa iluminação, ele diz assim: estou perdido. Eu sou pecador. Ele me ama, mas eu sei que eu sou pecador e estou perdido. Vem aquela sensação de que ele está perdido. Olha, isso é muito comum, ver pessoas que acordam à noite. Na Idade Média, na época dos puritanos, por exemplo, tinha pessoas que choravam, acordavam gritando. Tinha pessoas que acordavam gritando, dizendo: eu sei que se eu morrer, eu vou para o inferno. E elas procuravam a igreja, porque queriam entregar a vida delas para Jesus. Sabia? Existem histórias de pessoas que se atracavam com as colunas da igreja. O pastor estava pregando e de repente elas começavam a ver o fogo do inferno debaixo dos seus pés e começavam a gritar. Tem gente que se atormenta quando sabe que vai morrer porque tem medo do inferno, por causa do seu, sente os seus pecados. Então, a iluminação, ela traz esse entendimento: eu sou pecador e eu estou perdido. 3. A convicção de que ela, uma vez perdida, só pode ser salva por Jesus. Está lá em Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, uma pessoa, quando ela é iluminada, ela diz assim: eu reconheço que só Jesus Cristo pode me salvar. Aí ela não cita mais ninguém, é só Jesus. E é mesmo, irmãos. Só Jesus pode salvar o homem. Só Jesus pode libertar. Só Jesus pode levar para o céu. Só Jesus é o caminho, a verdade e ninguém vem ao Pai senão por Ele, disse Jesus. João 14, versículo 6. Está aqui, João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já pensou, irmãos? A outra coisa que a revelação traz, a iluminação, ela traz a revelação da cruz. Irmãos, você sabe por que muita gente ainda não se converteu? Porque não entendeu o que aconteceu na cruz. Irmãos, olha, a iluminação espiritual faz com que o ser humano diga assim: rapaz, por que será que Jesus mesmo morreu na cruz? Aí vem, a ficha cai. Jesus morreu no meu lugar. Oh, glória. Irmãos, quando há esse entendimento, a pessoa já está deixando o pecado, ela está deixando a bebida, prostituição, ela está deixando droga, ela está deixando a idolatria, ela deixa qualquer coisa, irmãos, e ela está se aproximando, porque ela entende que Jesus morreu no seu lugar. Irmãos, há uma revelação da cruz. Tem muita gente que olha para a cruz, mas não entende o que aconteceu na cruz. Tem muita gente que até dá reverência à cruz, mas não entende nada sobre ela. Sabia? Tem gente que tem o maior respeito pela cruz, mas não entende nada de cruz. A cruz foi o lugar que meu Salvador morreu no meu lugar. A cruz é o lugar onde Ele pagou o preço dos meus pecados para que eu pudesse ser salvo e perdoado. A cruz não foi um ato de derrota, foi um ato de vitória. Foi lá que Jesus cravou os meus pecados, como diz lá em Colossenses. Ele cravou a minha dívida. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1 e 2 que Ele cravou, meus irmãos, os nossos pecados na cruz. O escrito de dívida Ele cravou e Ele venceu. A cruz precisa ser entendida e compreendida. Lá em João capítulo 10, versículo 9 e a 11, Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Aleluia. E Ele também disse: o ladrão vem senão para matar, roubar e
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. E ele disse mais: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Foi lá que ele deu a vida por mim. Eu estou citando o texto porque eles estão aqui, mas vocês podem consultar, porque eu estou falando as referências. O convencimento da necessidade de entregar a sua vida a Cristo. Irmãos, a iluminação que eu estou falando diz assim para a pessoa: eu vou. E vai ser agora. Sabia, pessoal? Olha, essa iluminação, ela leva a pessoa a sair de casa, a ligar para o pastor, para a igreja, a querer estudar a Bíblia, a querer se aproximar de Deus, quando a pessoa tem essa iluminação. Entenderam? Reveja essa mensagem quantas vezes for preciso. Agora vamos correr, porque o tempo é muito precioso. Olha aí, ó. Quando a pessoa deve se converter? Eu quero ver com vocês 5 situações que são momentos em que a pessoa pode entender como o momento certo de se converter. Alguém pode perguntar assim: pastor Isaías, quando é que uma pessoa deve se converter a Jesus? Quando é que uma pessoa pode entregar a sua vida para Jesus? Eu vou apresentar para vocês 5 situações. Número 1. Eu não anotei essas situações, viu, seu menino? Para evitar a quantidade maior de slide. Bora lá. Quando estiver lendo a Bíblia, por exemplo, nós já falamos que quem lê a Bíblia, o Espírito Santo usa esse momento. E nós temos um exemplo clássico na Bíblia. Quem é que lembra? 1, 2, 3. Lembrou? O eunuco africano. Está lá em Atos capítulo 8. Se eu for ler todas as referências, a gente não sai daqui agora, né? Mas deixa eu dizer. Você pode consultar aí em casa, até agora, se você quiser me acompanhar. Talvez tire atenção, mas veja o seguinte. A Bíblia cita o eunuco, o alto oficial da rainha da Etiópia. A Bíblia diz que ele foi para Jerusalém e ele voltava da festa, e ele ia lendo na carruagem dele o profeta Isaías. E de repente o Espírito Santo disse assim para Filipe: Filipe, te aproxima daquela carruagem, porque alguém está lendo a Bíblia e você precisa explicar para ele. Irmãos, Filipe se aproximou da carruagem, direcionado pelo Espírito Santo. E quando Filipe se aproximou da carruagem, perguntou para o eunuco, o alto oficial da rainha da Etiópia, e disse: você entendes o que está lendo? Ele disse: como poderei entender se alguém não me explicar? O profeta Isaías está falando dele ou de outro? Aí ele explicou, irmãos. E não é que o homem aceitou Jesus como Salvador. História linda, a história do eunuco. Linda demais. A Bíblia diz que ele se batizou na mesma hora. Ele pediu o batismo. A Bíblia diz que ele saiu alegre. E sabe qual era a passagem que ele estava lendo? Isaías 53, que falava da morte de Jesus. E ele não entendia sozinho. Mas naquele momento Filipe explicou para ele, e ele aceitou Jesus como Salvador. Esse é o momento. Eu vou dizer uma coisa para você que está me assistindo aí na sua casa pelo canal. Olha, se você estiver ouvindo essa mensagem agora, esse é o momento de você também tomar a sua decisão. Você que está aqui na igreja hoje à noite e não é um crente ainda, hoje é o dia de você tomar a sua decisão também, sabia? De você se reconciliar com Deus, de você entregar a sua vida para Jesus, é hoje e não amanhã. Aquele homem tomou a decisão naquele mesmo dia. Eu posso ouvir um amém? Vamos ver a segunda situação. A segunda situação é quando você estiver ouvindo uma pregação da Bíblia como esta hoje à noite. Nessas horas o Espírito Santo trabalha também. E aí, meus irmãos, eu fico alegre porque eu encontrei um exemplo também disso.
Sabe quem é o exemplo que eu quero citar aqui? Lídia. Está lá em Atos 16, se não me falha a memória. É mais ou menos Atos 16. Eu posso até consultar aqui rapidamente, né? A história de Lídia, né? A história de Lídia. Está aqui, ó, no livro de Atos. Atos, se não me falha a memória, capítulo 16. Capítulo 16. A partir do verso 11. Irmãos, a Bíblia diz que Paulo estava pregando. E quando Paulo estava pregando, uma empresária chamada Lídia, ouvindo a pregação, Deus abriu o coração dela. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, irmãos. Ela estava ouvindo, irmão. Ela era empresária, a Lídia. E ela tomou a decisão. E diz a Bíblia que no momento em que ela toma a decisão, ela chega para os apóstolos e diz assim: Paulo, Barnabé, venham comigo. Aliás, Silas aqui, não é? Olha, Barnabé, era Paulo e Silas aqui. E ela disse assim para eles: olha, vamos comigo para minha casa. Olha aí, meus irmãos, que coisa. Ela fez da casa dela já um ponto de apoio para os pregadores da palavra de Deus. E ela estava ouvindo a pregação, irmãos. Vamos para o terceiro. Primeiro, quando você estiver lendo a Bíblia. Segundo, quando você estiver ouvindo a pregação. E terceiro, quando você presenciar um milagre, ou em um momento de dor, medo, perto da morte, ou um momento de angústia. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente aceita Jesus na hora da dor, meus irmãos. Muita gente se converte quando ela está passando por uma aflição. Eu já vi um homem se converter momentos antes, o filho dele o quis matá-lo, possesso por um espírito maligno. Irmãos, aquela cena nunca me saiu da mente. Momentos antes, o filho daquele homem quis matá-lo com um pau. Antes do pau, correu atrás do próprio pai com a faca, irmãos, na mão. E aquele homem desesperado havia pedido que me trouxesse até a casa dele. Aquele homem nunca queria aceitar Jesus, aquele homem nunca quis ser um crente. Mas quando o filho dele, possuído de demônio, naquela sala, e eu orando, e o demônio saindo dele, daquele rapaz, e ele vendo aquele rebuliço todo ali, quando o demônio falou na boca do filho dele: eu vou matá-lo, eu estou aqui para matar todo mundo aqui nessa casa. E o pai já tinha presenciado tudo o que tinha acontecido. Quando eu disse para o espírito imundo: em nome de Jesus, sai! E ele ficou liberto. E o filho começou a chorar e dizer: pastor, o que está acontecendo aqui? O que foi que eu fiz? Por que eu estou desse jeito? Eu disse: olha, hoje você fez isso e isso aqui nessa casa. Ele começou a chorar. O pai já estava do lado assim, já chorando e se tremendo. E era um homem duro. Mas naquele momento ele se ajoelhou no meio da sala, chorando, e disse: pastor, eu quero me entregar para Jesus. Eu quero ser um crente a partir de hoje. Irmãos, eu nunca vou me esquecer do desespero daquele pai. Tem gente que é assim na hora de um acidente. Tem gente que é assim na hora de uma doença. Tem gente que é assim na hora do desespero. O negócio aperta e ela grita por socorro. Ela diz: eu quero aceitar Jesus. Não é a melhor maneira. Eu acho que não é a melhor maneira. Na hora da dor, não é? Mas tem gente que só aceita. E qual é o exemplo, pastor Isaías, que o senhor quer dar? É o do carcereiro. Do carcereiro, de Atos capítulo 16. A Bíblia diz que quando houve aquele terremoto durante a noite, que a prisão se sacudiu e as portas da prisão se abriram. A Bíblia diz, meus irmãos, que o carcereiro pensou que todos os presos tinham ido embora. E ele ia pegando a espada e tirando a própria vida, irmãos. Porque essa era a lei. Se o carcereiro deixasse um preso fugir, ele era morto. E o carcereiro ia pegando a espada quando Paulo bradou do alto da prisão, da cela:
lá de dentro e disse: homem, não faça isso, porque todos os presos estão aqui. Ninguém fugiu. Meu Deus. Porque Paulo e Silas estavam presos, irmãos, naquela prisão. Paulo e Silas. E eles cantavam alta noite. A Bíblia diz que eles cantavam louvores a Deus naquela noite. E a Bíblia diz que eles estavam todos retalhados de tanto apanhar por causa da pregação. E de repente eles cantavam durante a noite, alta noite, e veio um terremoto de Deus, irmãos, e sacudiu a prisão, que abriu tudo quanto foi cela, tudo quanto foi de grade se abriu. Mas Deus não deixou que um preso fugisse. E o carcereiro disse: sou um homem morto, porque os presos vão embora e já fugiram. Ele ia se matando. Mas quando Paulo disse que nenhum preso havia ido embora, ele ficou tão assustado e maravilhado que ele perguntou para os apóstolos: homens, o que eu posso fazer para ser salvo? Qual foi a resposta, irmãos? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz que ele se converteu naquela noite, irmãos. E a Bíblia diz que ele levou os apóstolos para a casa dele, deu comida e ainda foi batizado naquela noite. Lavou os apóstolos porque eles estavam todos ensanguentados. Meu Deus, na hora da dor. Aquele homem viu a morte. Ele pensou que ia morrer. Ele ia tirar a própria vida dele. A quarta situação. Quando precisar de uma libertação espiritual ou um momento que ela acontece. E aqui eu posso lembrar do gadareno. Lembra daquele homem possesso que vivia nos cemitérios? Quem é que lembra da história dele? Levanta a mão, quem lembra da história do gadareno? Irmãos, a Bíblia conta a história de um homem que ele era possesso por uma legião de demônios. E quando Jesus chega na cidade dele, chamada Gadar, a Bíblia diz que ele vem ao encontro, saindo dos cemitérios, nu, quebrando tudo, porque ele tinha a Bíblia diz que nada podia prendê-lo. Quando Jesus olha para ele, ele diz: Jesus, o que temos nós contigo? Vieste nos atormentar antes do tempo? Jesus fala ali com ele, ele diz que era uma legião que estava nele. Jesus expulsa os demônios saem, meus irmãos, e quando ele é liberto, a Bíblia diz que ele entrega a vida dele para Jesus. É triste porque muitos, quando são libertos de demônios, ainda não querem entregar a vida para Jesus. E a Bíblia diz que o demônio volta e ainda volta com mais 7. É perigoso uma pessoa ser liberta e não entregar a vida dele para Jesus, viu, irmãos? É muito exemplo, né? Mas a quinta situação, quando estiver meditando na sua situação espiritual de sua alma, e aqui eu me lembro de 2 exemplos. Eu não posso citar nomes por uma questão de educação, mas eu tenho aqui um vizinho que ele se converteu assim. Eu devia ter anotado, né, para botar no slide. Mas a situação é essa, a quinta. Ó. Quando a pessoa está meditando na situação da alma dela. E esse meu vizinho, eu não posso dizer nome, né? Questão de educação. Ele estava um dia na casa dele e ele vendo os crentes passar com a Bíblia. Sabe o que ele disse? Meu Deus, tanto crente, eu acho tão bonito, tão lindo. E eu? Olha que coisa, irmãos. Meu Deus, e eu? Eu vou para onde? Se eu morrer hoje, eu vou para onde? Irmãos, ele me falou que fez essas perguntas. Naquele dia ele disse assim: eu vou querer ser um crente. Aí ele fez um teste, ele disse: Deus, manda alguém vir pregar a palavra para mim. Olha, irmãos, ele me disse que fez esse pedido lá na casa dele. Senhor, manda alguém vir na minha casa pregar. Ele disse que veio um parente dele que estava com 2 anos e meio que não pisava na casa dele. E o parente chegou um certo e belo dia e disse assim: fulano, eu estava em casa
e Deus falou comigo para eu vir lhe visitar na sua casa. E eu quero lhe dizer que eu vim hoje à tarde só para falar do amor de Deus por você. Aí ele não teve mais dúvida. Ele aceitou Jesus como Salvador. Olha o que levou ele a aceitar, meus irmãos. Ele percebeu que tanto crente passando feliz, e ele naquela situação. Interessante, né, irmãos? Muito bem, vamos correr, misericórdia, né? Deixa eu ver aqui. Pode passar, Jonas. Pode passar. Muito bem. Aí nós vamos para o terceiro. Como a pessoa pode e deve tomar a sua decisão de se converter a Cristo? Vou apressar o passo, tá? Ela deve, primeiro, ela deve crer. A Bíblia ensina que a pessoa deve crer de todo o coração. Todo o coração. Eu creio em Jesus. Eu sei que Ele é aquele que morreu na cruz. Ele é o Filho de Deus. Ele é o único que pode me salvar. Ele é aquele que pode me libertar. E né? E número B, ou letra B, ela deve confessar publicamente que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua alma. Se você quer saber onde está escrito, é Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Está aí o texto, tá? Versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus. Aliás, o versículo 9. Se em teu coração creres. Olha aí, se em teu coração creres e com a tua boca tu confessar, tu serás salvo. Meu Deus, com a tua boca tu confessar. Nós temos que falar. Entendeu? Quer dizer, confessar significa dizer a mesma coisa. Fale, declare publicamente, porque a Bíblia ensina que a gente não pode ter vergonha, irmãos. A Bíblia ensina que aquele que se envergonha de Deus, de Jesus, Jesus disse que ele também vai se envergonhar dele na glória do Pai. Está lá em Mateus 10, versículo 32. Mateus 10, versículo 32, tá? Olha aí, vamos apressar o passo, né? Temos uma oração como sugestão. Olha aí, está aí a oração. A pessoa não deve crer com o coração, não é? E confessar com a boca? Pois está aí uma sugestão de modelo, exemplo. Porque essa oração ela pode ser diferente, mas ela tem que conter esses elementos aí, tá? Bora lá, dá para todo mundo ler? O que diz essa oração? Para quem não está vendo o slide, né? Eu vou fazer aqui a leitura da oração, Senhor Jesus Cristo, reconheço que sou um ou uma pecadora e que estou perdido. Sei que só o Senhor pode me perdoar e salvar. Me arrependo dos meus pecados e entrego minha vida ao Senhor e reconheço publicamente, ou mudei a palavra, aceito publicamente como meu Senhor e Salvador da minha alma. É exatamente isso. Está aí é um exemplo. Irmãos, para que uma pessoa possa ser declarada que ela realmente aceitou Jesus, ela deve fazer essa oração. E ela pode fazer em qualquer lugar. Mas ela tem que dizer isso, com a boca. Ela tem que dizer, eu creio e aceito e reconheço que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Inclusive, eu quero que você ouça de novo essa oração agora no vídeo e se ajoelhe aonde você estiver na sua casa e aceite Jesus como Salvador. Aí onde você está, para a glória de Deus. Faça isso. O Espírito Santo vai lhe dar sabedoria para você fazer. Aí você só deve procurar depois a igreja para comunicar. Agora vamos para o ponto 4. Estamos encerrando, né? Estamos encerrando. Como saber se houve uma conversão? Não é uma pergunta interessante? Vamos agora responder essa pergunta aí. Como eu posso atestar que uma pessoa fez uma decisão por Cristo? Hein? Como é que eu posso identificar?
Como é que eu vejo que alguém realmente tomou uma decisão? Está aí, ó. Por sua mudança de vida. Irmãos, ei. Ó, você que está aí no canal, né? Em casa. Deus colocou você aí, com certeza. Cristianismo sem mudança de vida não é cristianismo. Jesus disse: aquele que não tomar a sua cruz e seguir-me, não pode ser meu discípulo. Cristianismo sem cruz é falso. Tem que ter mudança, tem que ter a cruz, tem que haver o pagamento da mudança. A pessoa tem que mudar. O preço é a mudança de vida. Nós não pagamos para ser salvo. A salvação é de graça, mas tem o preço, que é você mudar de vida. Eu posso ouvir um amém? Vamos aplaudir o Senhor, meus irmãos, porque a salvação é de graça. A salvação é de graça, mas tem um preço, que é a mudança de vida. Ó, segunda maneira de atestar que houve conversão, que existe conversão, pela certeza que recebeu o perdão de seus pecados e que tem a vida eterna. Ei, sabe qual é a marca do cristão? É ele dizer assim: eu fui perdoado. O sangue de Jesus me lavou e purificou os meus pecados. Se você um dia encontrar uma pessoa que diz ser cristão, e ela não crê no perdão dos pecados dela, e ela tem dúvida, eu vou dizer, como estudante da Bíblia, pregador da verdade, pastor de uma igreja que quer ser uma igreja séria. Nós estamos aqui para ser uma igreja séria, fiel à palavra. Eu vou dizer uma coisa: uma pessoa que se declara cristão e tem dúvida de que seus pecados foram perdoados, é porque ela nunca aceitou Jesus genuinamente, profundamente, e não conheceu a Jesus ainda. Porque é a graça, irmãos. Irmãos, quando nós entendemos a graça, por isso que um verdadeiro crente, irmãos, ele ama Jesus de coração, pela obra que Deus deu a ele. Jesus dá o perdão, a vida eterna. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e dou a elas a vida eterna, e ninguém pode arrebatá-la das minhas mãos. Está lá em João 10, irmãos. Jesus disse que nos dá a vida eterna. Vida eterna é vida para sempre com Deus. É a salvação da alma. Jesus disse: aquele que me segue nunca andará nas trevas. Jesus disse: aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e também eu o amarei. E viremos para ele e faremos nele morada. Irmãos, nós somos muita coisa em Jesus. Amém? Terceiro, pela prática diária da oração, obediência e leitura bíblica. É uma marca do crente, irmãos. O crente vai viajar, ele leva a Bíblia. O crente vai para o trabalho, ele ora no trabalho também. O crente ora todo dia, irmãos. Ele tem prazer de orar. Ele tem prazer de ler a Bíblia. Ele tem prazer, meus irmãos, de obedecer. Ele gosta, ele ama obedecer a palavra de Deus. E em quarto lugar, pelo seu desejo de congregar com os irmãos na igreja. Olha, esse negócio da pessoa achar que pode ser crente ou cristão na sua casa, não é bíblico. Irmãos, tem um fato importante que muitos não se atentam. Mesmo nos lugares onde os crentes são perseguidos de morte, prisões por causa da fé, mesmo nesses lugares eles não deixam de congregar, meus irmãos. E tem muitos que aqui no Brasil, com toda a liberdade que nós temos de fazer culto nas ruas, nas praças, de sair pelas ruas, nós podemos ir para uma pizzaria e lá fazer um culto na pizzaria, nós podemos ir para o meio da rua, nós podemos ir para uma praça. Irmãos, aqui no Brasil nós temos liberdade, irmãos. Ainda tem crente que quer ficar em casa, meu Deus, dizendo que é cristão. Os cristãos em todo lugar do mundo, eles correm risco de vida, ou melhor, de morte,
mas tem que se reunir, nem que seja às escondidas, nas matas, nas florestas, de noite, nos cemitérios, mas ele se reúne, porque o espírito da igreja está na congregação. Igreja significa assembleia, congregação. O nome igreja quer dizer isso, irmãos. Eu não posso ser igreja sozinho. Ninguém será igreja sozinho, porque igreja quer dizer grupo, assembleia, reunião. E a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo e membros do corpo de Cristo. Olha que coisa linda, irmãos. Terminamos, né? Por último, pelo seu desejo de pregar o evangelho e ganhar outras almas. É uma marca também do cristão. O cristão está aqui na fila do banco e ele vê o colega na frente ali, ele fala: ô amigo, ei, José, você já conhece Jesus? O marido prega para a esposa, a esposa prega para o marido, a mãe prega para os filhos, o marido prega para os pais, o pai prega para os filhos. Irmãos, é lindo demais. O irmão prega para o irmão, para o colega de trabalho, o aluno prega para o professor para o aluno, o patrão para o empregado para o patrão, todo mundo, irmãos. Nós não somos egoístas, é uma marca do crente falar de Jesus. Por isso que a igreja foi perseguida, porque o crente não queria ficar só para ele saía pregando no meio da rua, e muitos apanhavam, eram presos. E hoje tem muito crente, calado. Crente calado é falso. Está com defeito de fabricação. Porque crente não pode ser calado. Você ouviu bem? Não existe cristão calado. O verdadeiro cristão é um porta-voz de Deus. Ele é um mensageiro de Deus. Ele é um atalaia de Deus. Coloque isso na tua mente. Crente é um porta-voz, é uma testemunha fiel. Quem pode dizer amém? Todo cristão verdadeiro é um fiel pregador da palavra de Deus. Fechando com chave de ouro, fiquemos em pé e vamos ver a conclusão aí, meus irmãos. Olha aí, a conclusão é essa. A conversão é fruto do agir do Espírito Santo e do poder da palavra. Eu quero fazer o apelo para você já, tá? Aguarda aí, que eu vou fazer o apelo. Eu quero que você faça comigo essa oração. Eu quero que você também entenda que para a conversão ter validade, ela precisa ser um ato consciente, voluntário, livre de qualquer coação. Não pode ser obrigado. Tá. Olha, você... Não. O pai pode perguntar para o filho: meu filho, você quer de coração? É da sua vontade você ser um crente, meu filho? Você precisa ser um crente, mas não pode obrigar. Não pode obrigar. Tem que falar, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu quero chamar a sua atenção, você que está me assistindo. Você pode se ajoelhar aí onde você estiver e vá me acompanhando aqui na oração que vou fazer agora. E se aqui na igreja, nessa noite, alguém deseja entregar a vida para Jesus, faça isso agora. Jesus ama você. Ele morreu na cruz por você. E eu espero que toda essa pregação aqui possa ter trazido para você a revelação da cruz. Lembre que Jesus disse: aquele que não se converter não pode entrar no reino de Deus. Você entende a necessidade? Aquele que não se converter não pode entrar no reino de Deus. Eu pergunto: há alguém aqui nessa noite que deseja aceitar Jesus como seu Salvador? Levante a mão. Há alguém aqui nessa noite? Pastor, eu quero me reconciliar, eu quero entregar minha vida para Jesus. Levante a sua mão. Corajosamente, levante. Deus está tocando em você. Levante corajosamente. Diga: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Levante. Levante em nome de Jesus. Vamos orar. Você que está me ouvindo em casa, aceite Jesus agora. Diga comigo: Senhor Jesus Cristo,
Eu reconheço que sou um pecador, uma pecadora. E nesse momento eu entrego a minha vida a Ti. Perdoe os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu declaro agora que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha alma. E a partir de hoje eu vou obedecer e servir o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu louvo a Deus pela tua vida. Aleluia, Jesus. Temos ali uma vida, irmãos. Mais alguém? Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Ok, John.